Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso canal de Teologia Bíblica. Nós iniciamos uma nova série para falar sobre as verdades por trás do neopentecostalismo. No vídeo passado, nós fizemos uma introdução histórica sobre o neopentecostalismo, abordando desde o surgimento e falamos muito da figura de Essex William Kenyon, esse americano nascido lá em Nova York, que é considerado hoje como o pai do movimento neopentecostal. Falamos sobre a questão da confissão positiva, né, que alguns chamam de movimento Palavra da Fé, mas a confissão positiva é meio que a instrumentalização, a forma como o movimento da fé ele se dispersa, ele ocorre pelo mundo afora. E hoje nós vamos falar sobre Essex William Kenyon. Na próxima videomensagem nós vamos falar sobre a figura de Kenneth Hagin e hoje nós vamos falar sobre o pai do neopentecostalismo. Quando eu falo sobre Essex William Kenyon, muitos devem pensar assim, eu não sei nem quem é esse cara, ele influenciou o quê na teologia da prosperidade, porque muitas pessoas linkam, né, o neopentecostalismo com a teologia da prosperidade. Ele influenciou quem dentre os famosos pastores, bispos, missionários ou apóstolos da teologia da prosperidade? E ele influencia o pensamento de todos eles, porque os mais antigos, né, como R.R. Soares, Bispo Edir Macedo, vão trazer alguns pensamentos, principalmente o R.R. Soares. O Bispo Edir Macedo também, nas suas idas, logo no surgimento da Igreja Universal e nas suas idas para os Estados Unidos, lá ele vai ter contato com alguns pensamentos que eram pensamentos desse ministério aí, dessa confissão positiva ou do ministério ou seminário Palavra da Fé, que já existia, que já tinha muitos anos já de impulsionamento. Exceto William Kenyon, ele era um pastor, um missionário, né? Um missionário que aos 19 anos já havia pregado a primeira vez em uma igreja metodista, e ele vai começar a estudar em algumas faculdades, em alguns institutos, alguns centros de estudo, onde ele vai aprender alguns pensamentos um pouco diferentes daqueles que ele tinha adquirido no meio do estudo da teologia bíblica, da teologia cristã. Ele vai estudar principalmente em uma faculdade chamada Faculdade Charles Emerson, a Faculdade Emerson de oratória. A figura de Charles Emerson é importantíssima para a hermenêutica, principalmente. Quando a gente fala sobre oratória, a faculdade recebe esse nome, Faculdade Charles Emerson de Oratória, justamente em homenagem a Charles Emerson. Charles Emerson, ele, por mais que ele comece no cristianismo, mas ao longo da sua vida, ele vai começar a flertar com vários outros movimentos. Dentre um dos movimentos que ele vai começar a flertar é a ciência cristã, que é praticamente um dos últimos movimentos que ele vai participar na sua vida religiosa. Quando eu falo sobre a ciência cristã, por que é importante a gente pensar na ciência cristã em si? A ciência cristã ela é criada por uma estudiosa chamada Mary Baker Eddy. Mary Baker Eddy funda a ciência cristã, e a ciência cristã traz uma mistura de cristianismo com gnosticismo, um pensamento de através do conhecimento, através da intelectualização, eu consigo chegar a um nível mais alto, eu consigo alcançar cura, eu consigo alcançar aquilo que eu quero. A ciência cristã, ela é uma tentativa não só de intelectualizar o cristianismo, mas também de trazer um pouco de misticismo e de miticismo para dentro do cristianismo. Vários mitos e uma mistura de crenças diferentes, principalmente crenças mais espiritualistas. Então, Essex William Kenyon, além dele estudar nessa faculdade Charles Emerson de oratória e adquirir e melhorar, né, a sua oratória, a sua comunicação, que para aqueles que o conheceram dizem que era muito boa, ele vai conhecer Mary Baker Eddy. E ele conhecendo Mary Baker Eddy, ele vai se aprofundar naquilo, nas doutrinas, nos ensinos da ciência cristã, e vai começar a professar isso ao longo dos lugares onde ele passava ensinando, ao longo dos lugares onde ele passava pregando. Tem um encontro interessante entre Essex William Kenyon e Anne McPherson. Anne McPherson, para quem não conhece, é uma das fundadoras da Igreja do Evangelho Quadrangular.
Ele vai diversas vezes pregar no templo sede, no templo principal, chamado Templo dos Anjos, né? Ou Templo dos Ângelos, lá em Los Angeles, onde ele vai disseminar vários pensamentos que ele estava construindo, que ele estava passando a acreditar a partir de então. Ele vai escrever alguns livros, dentre um livro famoso, alguns colocam o título no original como o Nome de Jesus, mas esse livro foi republicado no português como Maravilhoso Nome de Jesus. Ele foi publicado pela Graça Editorial muito tempo atrás, depois ele foi republicado por uma editora, que é a editora não só da igreja, né, mas do Ministério Rema, que é hoje um grande difusor, um grande divulgador dos ensinos de Essex William Kenyon e também de Kenneth Hagin, que vai ser meio que o seu pupilo ali, que é sobre quem nós vamos falar no próximo vídeo. Ô Marcos, mas o que tem a ver falar sobre entender Essex William Kenyon para entender o neopentecostalismo? Eu trouxe até um livro, até mostrei ele no outro vídeo. Esse livro é Como Tomar Posse da Bênção, do missionário R.R. Soares. Como Tomar Posse da Bênção, do missionário R.R. Soares. Como eu disse no vídeo passado, o missionário R.R. Soares, através da editora da igreja dele, a Graça Editorial, ele é o maior difusor do ensino da teologia, dentro da teologia neopentecostal, da teologia da prosperidade, através da Graça Editorial. Ele publica muitos livros de autores neopentecostais americanos, tanto autores que ainda estão vivos, quanto autores já falecidos. Então, a figura do R.R. Soares para difusão de livros, para difusão autoral do neopentecostalismo é algo inegável, né? Por mais que a Igreja Universal ela seja a maior vertente do neopentecostalismo, mas o R.R. Soares, através da Igreja Internacional da Graça e principalmente através da Graça Editorial, é quem mais difunde obras sobre o pensamento teológico do neopentecostalismo. Para fechar sobre a vida em si do Kenyon, o Kenyon ele vai morrer em 1948, com aproximadamente 80 anos. E em 1948, quando ele morre, a sua filha fica responsável por difundir os pensamentos do ministério ali, do Kenneth Hagin, né? Do ministério ali do Essex Kenyon. Kenneth Hagin vai vir um pouco depois, já estou até adiantando aí, trazendo um pouco de emoção sobre a figura do Kenneth Hagin, que vai ser até um pouco mais propulsor do que o próprio William Kenyon. Ele vai ganhar mais notoriedade, principalmente em publicações. Eu quero trazer só um trechinho do livro do O Maravilhoso Nome de Jesus, ou O Nome de Jesus, do William Kenyon, onde lá no capítulo 1 ele fala algo interessante desse livro. Ele fala que em 45 anos de ministério até então, né, até o momento que ele estava escrevendo o livro, não teve uma oração sequer dele, olha que coisa, hein? Não teve uma oração sequer dele que não foi respondida. Todas as orações dele foram respondidas. Ele trabalha em cima disso falando e não foi respondida com um não de Deus, não, porque as pessoas oram falando que Deus responde todas as orações, ou com sim ou com não. Mas todas as orações que ele fez ao longo de 45 anos de ministério, que ele registra nesse livro, foram respondidas com um sim. Ele fala ainda que Deus nos dá um cheque já assinado, onde nós podemos pedir os recursos que vêm do céu. Qualquer semelhança com algumas coisas que vocês já tenham escutado aí em algumas igrejas neopentecostais, em programas televisivos, nessas megas igrejas espalhadas pelo Brasil, qualquer semelhança não é mera coincidência, tá? Mas qualquer semelhança veio desses pensamentos que William Kenyon ele vai difundir. Ele vai dizer que através do nome de Jesus nós temos direito de possuir as bênçãos. Não parece, né? Mas esse livro do R.R. Soares ele vem dos pensamentos de Essex William Kenyon. Um pouco também dos pensamentos de Kenneth Hagin, mas ele se baseia bastante, principalmente nos trechos do livro O Nome de Jesus, ou O Maravilhoso Nome de Jesus, de Essex William Kenyon, quando ele fala que nós temos o direito de possuir as bênçãos através do nome de Jesus. Hoje, então, nós falamos sobre a figura de Essex William Kenyon. Eu quis abordar um pouco do missionário R.R. Soares, que é para vocês entenderem o quanto que essas teologias dentro do neopentecostalismo, não só a teologia da prosperidade, mas o triunfalismo, a confissão positiva,
o quanto que elas estão ligadas a esses autores, principalmente autores americanos, que lá desde o do final, no caso do, do William Kenyon, que nós abordamos hoje, já no finalzinho do século XIX, já começava a trazer uns pensamentos um pouco diferentes à ortodoxia. A ortodoxia seria um cristianismo mais próximo daquilo que é puro, daquilo que é real, que veio lá do cristianismo apostólico. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a figura do Kenneth Hagin. Se você gostou desse vídeo, dos vídeos que nós temos feito dentro dessa série, compartilhe, que eu tenho certeza que você vai aprender bem mais e também outras pessoas vão aprender sobre os movimentos neopentecostais. Até lá!